Glória a Deus, nós iremos iniciarmos agora uma palavra, uma meditação em nome de Jesus. Então fique ligado aí, a partir de agora estamos com a irmã Jeane aqui, louvado seja Deus, né? E iremos trazer uma palavra nesta manhã, uma meditação, aleluia, da palavra do Senhor Jesus. Então fique conosco a partir de agora, louvado seja Deus, né? Aleluia, ouvindo uma palavra para o seu coração. Deus vai falar com certeza, aleluia, né, ao seu coração neste momento. Bendito seja Deus, momento da palavra do Senhor. Bom dia, irmã Jeane, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início. Isso. Qual é o nosso texto hoje? O nosso texto se encontra em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 5, a partir da parte B, e vamos até o versículo 6, que diz assim: E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, o tema que o Senhor colocou nos nossos corações, para todos aqueles que querem seguir os princípios de Deus, são, nessa manhã, sobre a humildade, sobre se condicionar ao exemplo de Jesus que Ele nos deixou. Certo. 1 Pedro 5, a partir da parte B, 5, parte B e 6. Então nós vamos 6. falar de humildade, não é isso? Humildade. Vamos falar um pouco sobre falar humildade. Isso. Humildade é no sentido da palavra mesmo, humildade, né? Isso. Em algumas traduções vai ter manso, noutras vai ter pobre de espírito, noutras vai ter bom trato. Tudo isso está se referindo a humildade, simplicidade. Porque esse pobre de espírito, isso não é algo ruim, né? Não é pobre de espírito ruim. É aquela pessoa que não é altiva, que não se engrandece, não se ensoberbece. Aí a gente tem um exemplo aqui de Jesus, no texto de Filipenses 3, a partir do 6, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quer dizer, quem era tudo, fez-se praticamente nada por amor de nós. E nos deixa o exemplo que nós devemos sim ser humildes, né? E aí a gente vai vendo aqui no decorrer da palavra o que é esse ser humilde, ser manso, tratar bem, né? Ter o bom trato. No versículo 2, o próprio Jesus, no livro de Mateus, versículo 18, Jesus ele dá um exemplo para nós, para a gente entender com algo. Jesus ele falava de forma simples, humilde, para que todo aquele que ouvisse pudesse compreender. Tanto é que quando ele ministrava as suas palavras e ensinava sobre o reino, ele usava as coisas mais simples possíveis. Ele fazia uso de parábolas, de coisas do cotidiano. Então, nos seus discursos tinha criança, tinha adultos, tinha idosos, tinha doutores da lei, tinha magistrados, tinha pessoas ricas e tinha também o agricultor, o pescador, né? O pecuarista, que era o criador de gado. Então tinha todo esse pessoal no monte, né? Pessoas que trabalhavam com panificação, tinha padeiros lá também que trabalhavam com alimentação.
Então tinha pessoas de várias áreas, ele usava vários exemplos condizente com a realidade deles para que eles entendessem. Então Jesus nesse texto ele pega uma criança lá no meio de todo mundo e diz assim, a partir do versículo 3 diz assim: e disse, né, Mateus 18 versículo 3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior do reino dos céus. Então, como é uma criança? A gente pode meditar hoje como é uma criança. Uma criança, ela não escolhe credo, cor, raça, status social, para ele brincar com outra criança, para ele fazer amizade. Ele não escolhe, ele olha, normalmente o que ele escolhe, ele percebe que é uma criança, então ele vai brincar. A gente não olha para isso, às vezes a gente olha assim, será que essa pessoa é boa? A criança nunca vai pensar nisso, porque ela nunca pensa na outra pessoa como inferior a ela. E é isso que o Senhor está nos ensinando, a olhar para as pessoas como no nosso nível. Nem como maior, sem malícia, nem como um nível maior, nos humilhando demais a uma pessoa, nem com um nível superior, humilhando essa pessoa, né? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas, e assim como Ele não fez acepção, não façamos nós também. Jesus poderia vir para os judeus, que era como eles esperavam, mas Ele veio para todo aquele que se humilhasse a Ele, que se colocasse debaixo da sua mão, Ele pudesse cobrir com a sua misericórdia. Então, nesse momento, a gente tem que ir aprendendo com o Senhor, né? Nós estamos aqui expondo a palavra, não estamos falando de nós mesmos, porque nós mesmos já estamos no nosso processo, a cada dia nos condicionando à vontade de Deus, mas estamos falando de uma palavra que é verdadeira, que por mais que muitos já tentaram desmentir, já tentaram abafar, ela não morreu, ela é viva e ela continuará. A Bíblia diz que o próprio Senhor fala da sua palavra, diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então o Senhor Jesus, que ensina através da sua palavra, deixa eu só um momento. Só um minuto para, aleluia, né, compartilhar os irmãos que estão conosco, o irmão Fábio Cunha, o irmão José Kleber Marques, a irmã Eliane Gomes, louvado seja Deus. Fábio Cunha, dia 21/10, domingo, a equipe do Evangelho Sem Fronteira vai estar no Mandum, Lagoa de Pedras, RN, né, propagando a palavra de Deus. É isso aí, irmão Fábio Cunha, é isso aí. Vamos divulgar, aleluia, esses trabalhos, né, onde está sendo anunciado, onde está sendo feito, aleluia, né, ali a propagação do Evangelho do Senhor. Aleluia, a gente tem que apoiar, e é isso que nós estamos fazendo aqui, falando sobre humildade. Irmã Jeane, você falando aí nesse versículo, né, que Jesus pega uma criança e diz que aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Louvado seja Deus. E aí a gente estava falando a respeito da criança que não tem malícia, né? A intenção dela, né, não é hoje a primeira coisa que vem, né, quando a gente se aproxima de alguém ou se aproxima das pessoas, a primeira coisa que vem na nossa mente é a malícia, né? A gente vai logo, que nem você falou aí, a gente vai logo pensar: será que essa pessoa é boa? Será que ela é má, né? Será que a primeira intenção que vem nos nossos sentimentos, né? A gente ter essa malícia, né? Em procurar logo. Às vezes a gente nem conversou com a pessoa, né? A gente já está dizendo: não fui com a cara dessa pessoa, eu não vou com a cara de fulano, de cicrano.
A pessoa nem se aproximou, nem conheceu, só pela cara a gente já vai julgando para ver o quanto estamos longe daquilo que Jesus nos ensina. É verdade que hoje, o mundo que vivemos hoje, não nos leva, nos impulsiona, né, a nós fazermos isso. Já está querendo selecionar as pessoas, observando já essa questão, se é bom, se é ruim, se presta, se não presta. Mas nós cristãos, né, que temos o conhecimento da palavra, a gente sabe que a palavra ela tem poder de transformação, né? A palavra, o Senhor Jesus, ele veio para isso, para transformar as pessoas através do entendimento, através da verdade, através da sua palavra. E as pessoas que Jesus conta para fazer isso somos nós, né? Então como é que nós que temos que fazer isso, temos que influenciar as pessoas, né, no sentido, né, de independente como ela seja, a gente tem que se aproximar para tentar ajudar e tentar mostrar a verdade a ela. Se antes a gente já está com malícia, com medo de se aproximar, de se achegar, né, para entender se a pessoa é boa e se não é, se a gente deve se achegar a ela, deve conversar, deve se aproximar ou não, né? Então, isso não é humildade, né? Isso é falta de humildade. Louvado seja Deus. Pode continuar, Giana. Eu penso assim, pastor, que claro que a situação que nós vivemos, diferentemente de uma criança, a gente já tem um entendimento maior. Então, assim, à primeira vista, o medo é um mecanismo de defesa, normal. Só que a Bíblia também nos ensina que o amor lança fora o medo. Então, quando é para evangelizar, você tem que ir debaixo da mão do Senhor, guardado em oração, e vai. Porque a gente vai pregar em qualquer lugar. Agora, quando já se convive, já se conhece, ainda acontece de pessoas tratarem outras pessoas sem ser com o exemplo de Jesus. Porque é no convívio que vai se demonstrar a humildade. Porque eu vi uma reflexão certo dia sobre o valor da inutilidade, que normalmente você só descobre o amor de uma pessoa quando ela não lhe é mais útil. E a gente vai ver uma recomendação do Senhor aqui. Eu vou só mostrar aqui para vocês. Livro 3, acredito que é em Tiago. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O Senhor nos ensinando começa aqui no Tiago, Tiago 3, no apóstolo Tiago. Tiago 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Isso. E em Romanos 12, ele vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando estiver dependendo de vós, estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então fala de um convívio, não é uma coisa que é do dia para a noite, é um convívio, né? Tem toda uma história por trás. E às vezes, claro que uma sociedade destruída, decaída, onde a gente vê pessoas na rua, de todas as formas, embriagadas, drogadas. Quando a gente olha para aquela pessoa nesse estado de miséria, é normal que a gente tema, porque essas pessoas muitas das vezes destruíram sua própria família. Então é até normal, ninguém vai ser hipócrita e dizer que a gente não deva temer, a gente teme, né? Mas debaixo de um mandado de Deus, normalmente a pessoa que já passou por isso é a pessoa que tem mais autoridade para fazer, porque conhece todos os sinais, né? Sabe onde entrar e onde sair. É por isso que o Senhor chama
chama-nos para ir de onde a gente saiu, porque a gente consegue entrar e sair de volta naquele canto que a gente estava evangelizando, mas no sentido de convívio, porque é na família, é no trabalho, é na escola, na faculdade, é na igreja, com os vizinhos, em que vai se demonstrar essa humildade. A humildade, ela não é uma coisa que a gente estar com ela, né? Ou então, ou a gente tem demais, são poucos casos, mas vai ter pessoas que vão estar tão humilhadas já pelo mundo, que elas já chegam arrastadas. Aí o Senhor não quer ninguém assim, Ele levanta. Agora, quando a pessoa chega altiva demais, que o Senhor vai dizer que ele abomina os altivos de coração, aí Ele começa a tratar. Então, assim, é de nós que tem interesse de agradar a Deus, buscar saber o que Ele quer. Então, como é isso? Alegrar com os que se alegram. É você ver o seu irmão bem e muitas das vezes você não está, e você se alegrar com ele. Ver o seu irmão mal e muitas das vezes guardar sua alegria um pouco e se entristecer com ele pela dor dele. É você se colocar no lugar do outro, ser empático, né? Não é simpático, é ser empático, se colocar no lugar do outro, viver aquela dor junto com ele. Não só estar perto dele quando for na hora de dizer assim, é porque você fez isso, é porque fez aquilo. Muitas das vezes é ser amigo. O Senhor nos chama para manter esse convívio na humildade, é você ser amigo, não aquele que passa a mão na cabeça, mas aquele que senta do lado e eu estou aqui. Isso aí é momentos de humildade, quando é uma pessoa que não possa te pagar de volta. E é o texto que eu estou procurando aqui, eu acredito que seja em Lucas. Deixa eu ler aqui. Isso, o versículo que a irmã Iris mandou aqui, que diz: semelhantemente vós, jovens, é o de 1 Pedro, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, né? Pedro. É todo um texto de recomendações sobre humildade. Ele começa com o cabeça, o pastor, passa pelos jovens que devem respeitar os anciãos, aí depois passa para toda a igreja dizendo que todos sejam sujeitos uns aos outros. Não é só os jovens que têm que ser sujeitos aos anciãos, não é só as ovelhas que têm que se sujeitar ao pastor. Eles vão falar também que o pastor é quem mais serve, né? É todo um texto falando sobre sujeição, sobre estar debaixo de uma autoridade, e aquele que está em cima da autoridade é o que mais serve. Então, para que ninguém esteja acima de ninguém, estejam todos debaixo da potente mão do Senhor. Deus, ele é muito sábio nisso aí. Ele vai ter outros textos com conselhos, né? Mas eu queria ler isso aqui para vocês. Olhem só que coisa profunda que o Senhor passa para nós em Lucas. Lucas 14, do 11 ao 14, que diz assim: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, portanto, qualquer que a si mesmo exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que suceda que também lhes te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e sejam bem-aventurados, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas compensado serás na ressurreição dos justos. Então, ser humilde é você fazer algo por alguém que não pode te dar de volta. É você cuidar bem, às vezes, de alguém que não pode cuidar de você de volta. Às vezes é você tratar com respeito alguém que muitas das vezes vai te respeitar. Então, você não precisa que a pessoa lhe honre para você honrar. Humildade é você fazer pelo que já foi feito a você. O Senhor te honrou, então você honra.
Porque muitas das vezes a gente só quer fazer algo por alguém se tiver como ela nos recompensar, né? Então, ser humilde é muitas das vezes você se sujeitar a uma situação por amor a Deus. Sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor. O Senhor mandou eu amar os inimigos, o Senhor mandou eu ajudar os pobres, né? Mas de forma que eu desse com a mão direita que a esquerda não soubesse. Então, assim, não é tocar alarido quando a pessoa vai fazer algo bom. Não, isso não existe. Porque aí você está procurando que alguém te honre, né? Porque se aquela pessoa não pode te honrar e você toca alarido para fazer algo, outra pessoa vai dizer, nossa, como aquela pessoa é boa, né? Aí vai te recompensar de alguma forma. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer, porque quando nós damos algo, a gente libera o nosso coração de coisas ruins. E eu quero dizer uma coisa para vocês. E quando é uma pessoa que tem o coração ainda altivo, é difícil para ela também receber. Para quem está com o coração sem humildade, é difícil dar e é difícil receber. É fácil até dar algo quando for para que alguém veja, para ser recompensado. Mas se for debaixo da palavra do Senhor, dar com uma mão sem que a outra veja, dar sem receber para alguém que não vai poder te recompensar, é difícil para alguém que está com o coração ainda altivo. E pior ainda receber, está passando por uma situação, mas o seu coração ainda é duro. Aí é difícil receber. Por isso que o Senhor nos passa por algumas situações. Aí ele vai dizer no texto, em alguns textos em Provérbios, Provérbios 16, Provérbios 15, vai dizer assim: o temor do Senhor e a instrução da sabedoria é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Quer dizer, primeiro a gente nós sendo humildes, o Senhor nos honra, né? Mas como é essa parte primeira aí? A instrução do Senhor. Não, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. É a instrução da sabedoria. Porque quem teme ao Senhor vai se condicionar, né, à humildade. E diante da honra vai a humildade. Então, se sou humilde, o Senhor vai me honrar. No versículo 19 do 16, foi o 15:33. No 19 do 16 vai dizer assim: é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos, né? Do que repartir as riquezas numa vitória de uma guerra. Porque quando nesses países fica o vitorioso, ele fica com toda a riqueza daquele que perdeu. Então esse é o despojo da guerra. Então é melhor você ser humilde de espírito com outro humilde do que repartir riquezas com os soberbos. Então a melhor riqueza para nós é ser humilde de espírito. E no versículo também ainda em Provérbios 18 vai dizer 18:12: antes de ser quebrantado eleva-se o coração do homem, mas diante da honra vai a humildade. Então aqui, primeiro, para que nós fiquemos do tamanho que o Senhor quer, se o nosso coração estiver elevado, Ele quebranta. Se o nosso coração estiver abatido, aí Ele nos honra. Então assim, Deus não quer ninguém miserávelzinho, não. Quer dizer que agora para me servir ao Senhor eu vou ter que me comiserar, como alguns fazem. Rasgar minha roupa, sair andando de joelho, carregando uma cruz nas costas, me mutilando. Não é isso. O humilhar-se, e aqui o Senhor está falando de quebrantamento de espírito, é na alma, é no dia a dia, é no trato com os meus irmãos, que é aí onde vai se apresentar a mudança de vida. E não é uma mudança, o Senhor vai nos mandar nos revestir de humildade, e não é vestir uma capa, uma coisa falsa. Nos revestir eu tenho um pouco de humildade e eu vou buscar mais humildade, e mais humildade, todo dia mais um pouco, para que eu fique da forma que o Senhor quer. É uma coisa que tem que ser trabalhada. De nós mesmos não temos. Acho que é olhar para o exemplo, né? E você observar o próximo, né? Observar o próximo, ajudar. No sentido de estar sempre se colocando no lugar dele, né? E antes de
analisarmos com as nossas malícias, né? Tirar essas malícias e olhar para o ser humano, né? Louvado seja Deus, né? Claro que a gente tem que vigiar, né? A Bíblia nos manda a gente vigiar e vigiar em todas as circunstâncias, né? Louvado seja Deus. Mas o que o Senhor nos ensina a respeito de humildade é interessante, que essa questão de... Parece que tem pessoas que já é uma tendência, né? Tem pessoas que são tendenciosos a ajudar, né? A gente tem um ditado que diz: fulano se não nega nada a ninguém, se possível ele tira a roupa do corpo para dar para a pessoa, né? Para ajudar, independentemente da situação. Tem pessoas realmente que são assim, né? Embora muitas das vezes, né, acha-se que está ajudando e na verdade às vezes não está ajudando muito, né? Porque a gente tem que observar essas coisas, né? Principalmente até quando é-se para ajudar, né? Que tem pessoas que querem receber ajuda, só que a intenção delas é outras, né? Essa ajuda que ela quer muitas das vezes para satisfazer seus desejos, né? Para que ela venha comprar alguma coisa, né? Ou seja, ela já vem com malícia, né? Ela vem com aquele negócio: não, me ajuda. A gente vê isso muito, né? Aí Deus sabe tanto disso que Ele coloca também no livro de Provérbios. Depois, em outra ocasião, posso trazer o texto, que eu não estou lembrada aqui, que não sejais demasiadamente justo, porque senão perecerás. Quer dizer, se você for querer ser bom acima do que é para ser, você vai perecer. Pronto, se eu pegar o que eu tenho em casa e der, como às vezes as pessoas dizem, tirar a roupa que tem e der para a pessoa vestir, eu vou ficar sem. Então eu vou ser pesado para alguém. Eu tenho que fazer dentro das minhas condições. Aí o que é que eu acredito que nós possamos fazer? Todos nós temos um guarda-roupa com roupa, glória a Deus. Então muitas das vezes tem roupa que a gente não usa e tem uma pessoa próxima a nós precisando, né? Se você pode, teve o dia das crianças, a sua criança tem brinquedo que nem brinca mais, você pode selecionar, ou até você pode comprar novos também, dá, porque não beneficiar alguém. Agora nessa hora nós vamos orar para quê? Orar para abençoar? Não, eu tenho que saber se vou abençoar? Não. Orar para saber a quem está mais precisando e a quem o Senhor quer que eu abençoe. E nessas horas não tem engano, porque se eu quero abençoar, não é aquela pessoa que veio me pedir, porque às vezes a pessoa que veio pedir nem está precisando. A pessoa veio pedir porque é hábito. Tem pessoas que têm o hábito de pedir, já vestiram essa roupa de pedinte e tem o hábito de pedir. Eu acredito que quando Deus quer abençoar, a pessoa está em silêncio, você nem sabe o que ela está precisando. Às vezes a gente até se constrange para chegar à pessoa e dizer assim: eu senti assim de fazer algo, mas aí a gente fica com vergonha da pessoa achar que você está pensando algo dela e ela fica tímida com isso, se sentir constrangida. Mas quando o Senhor manda, é porque Ele sabe. Então é isso que a gente tem que fazer: orar. Ou então, se eu olho e vejo que aquela pessoa está precisando e eu posso fazer, faça. Agora não faça para ser aplaudido, faça porque Deus tocou no seu coração. Muitas das vezes a pessoa pede algo, mas na verdade ela não está precisando daquilo, está precisando de uma outra coisa, né? Então a gente tem que observar isso, né? Porque a gente tem pessoas. A gente tem um exemplo do texto da palavra de Deus que eu gosto muito, que quando aquele jovem rico, né? O texto diz que é um jovem rico, chega para Jesus e diz o que é que tem de se fazer, né? Para receber o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, né? Para ser salvo. E Jesus pergunta se ele tem observado as palavras, os mandamentos e tal, e eles têm observado tudo isso, né? E Jesus vai e diz, né? Falta ali uma coisa: vende tudo o que tens, né?
e dar para os pobres, né? Aí eu gosto de meditar nesse texto e é justamente isso aí, né? Será que Jesus realmente queria que ele vendesse tudo e desse para os pobres, distribuísse com os pobres e fosse ser pobre também, né? Junto com os outros, né? E aonde Jesus, na verdade, estava vendo a intenção do coração dele, né? E Jesus estava percebendo que ele precisava primeiro de uma outra coisa, ele precisava primeiro, né, de uma outra mudança, né? De desapegar de algo diferente, né? A gente vê também o texto da palavra do Senhor, onde aquela no livro de um texto aí a respeito que fala, né, daquela mulher que hospedava os profetas, né? De Elias, era Elias, e Elias chegava na cidade e aquela mulher já tinha o costume de hospedar os profetas, e ela observou que Elias sempre ia para ali, para aquela cidade, sempre estava passando ali, e resolveu fazer Eliseu, né? E resolveu fazer um quarto para ele, né? E aquela mulher, ela fazia aquilo com muitos que chegavam ali, não era só com Eliseu, ela já tinha o costume de hospedar as pessoas ali, os profetas, homens que chegavam ali na cidade, homens bons, né? E com Eliseu ela fez o quarto para quando ele fosse lá, ele ficasse, né, nesse quarto. E o texto diz que depois Eliseu, né, resolve abençoar ela também, né, resolve retribuir, né, e ela sem querer receber, né, porque a necessidade dela era ter um filho que nunca teve, né, e não podia ter um filho, e Eliseu resolve retribuir, mas ela não quer, ela fica meio que, né, que escondendo esse desejo que ela tinha dentro dela de ter um filho. E Eliseu vai e profetiza para ela, né, que dentro de um tempo ela teria um filho. Louvado seja Deus, né? Então ela era acostumada a hospedar os profetas, ela era acostumada a fazer o bem, era acostumada a ajudar as pessoas. E ela recebeu também sem pedir nada, né? Que ela não queria nada em troca. Mas foi abençoada grandemente, né, pelo profeta, né, liberando a palavra em que ela teria um filho, e realmente ela teve. Louvado seja Deus, aleluia. Tanto que depois o menino morre, né, e ela vai até o profeta e diz: por acaso eu lhe pedi, né, por que você, né, fez isso, né, e agora você me deu e agora ela morreu, né? Ele morreu. E aí Eliseu vai lá e ressuscita o filho dela, porque, aleluia, foi o presente que Deus lhe deu e não poderia morrer. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel para retribuir. Amém? Amém. É interessante esse texto que o pastor citou da sunamita e Eliseu, que quando ele vai falar com ela e pergunta como ele poderia retribuí-la, ela diz: não, eu não preciso de nada, eu vivo no meio do meu povo. Isso. Ela era uma mulher rica, vivia no meio do povo dela, tinha de tudo, só não tinha um filho. Mas ela não cita isso, né? Diferentemente de algumas pessoas hoje, que antes mesmo de abençoar, ela já vai dizendo o que precisa, praticamente pedindo. Às vezes a gente vai orar a Deus e antes da gente prestar um louvor, adorar a Deus, a primeira coisa: Jesus, já fecha os olhos pedindo, nem fecha os olhos direito para orar, já está pedindo. Então a gente tem que primeiro dar, e a adoração, adora pelo que Ele é. Se você vai ajudar alguém, ajuda porque você sabe que a pessoa precisa e não esperando nada em troca. E outra coisa, mas mesmo assim, não é dizendo que você não vai receber, é que você não deve fazer para receber nada. Mas o Senhor, que é misericordioso, Ele faz assim: Ele não deve nada a ninguém. Agora, se eu faço algo por uma pessoa, eu tenho que saber se faço
faço porque a pessoa está precisando, e se eu estivesse na mesma situação, eu gostaria que alguém fizesse, né? Então você faz, e não espera dessa pessoa, porque o Senhor, conhecendo o teu coração, te recompensará pela tua obra. Não se preocupe. E também, o que eu penso assim, se o meu coração, Jesus, aí a gente vai, quando vê que a pessoa não nos retribui, o coração fica dolorido, aí a gente vai pedindo a Deus que Deus trabalhe nas coisas. Jesus, eu ainda estou assim, porque nós somos falhos. Tem dia que a gente está mais forte, mais firme, tem dia que a gente está mais abatido, porque o inimigo vai lançando coisas no nosso coração, né? Ele vai tentando nos apodrecer. Nós somos árvores de adoração, nós somos plantados no terreno no jardim do Senhor. Então o inimigo tenta todo instante apodrecer. Já lançou joio no meio da plantação do trigo, já tentou de todas as formas nos matar. Mas se nós todo dia podarmos aquilo que não agrada ao Senhor, adubarmos a terra através da oração, do jejum, da leitura da palavra, e buscarmos, porque a adoração a Deus não é uma coisa inconsciente. Deus não nos hipnotiza, Ele não nos possui como são possessas as pessoas que recebem espíritos imundos. Deus, Ele nos inspira, Ele nos dá caminhos a seguir. Deus, Ele não fere o livre-arbítrio, porque Ele te dá a escolha para você fazer. Então, escolha a melhor parte nessa manhã. Vamos andar no caminho da humildade. Se a gente ainda não está direitinho, vamos para o caminho do Senhor, observando a palavra dEle, vendo que a gente tem que melhorar. Olhar para o nosso irmão, ainda dói olhar para ele, ainda não quero ser humilde com ele, né? Tenho dificuldade de conviver, olho para ele, vejo ele assim, porque aí quando eu olho para a pessoa com um olhar estranho, eu estou olhando para ela como se eu fosse melhor do que ela. Ou se olho para ela e me sinto muito inferior. Deus não quer nenhum dos dois, nem você é menor do que o outro, porque não sabe fazer aquilo ou não sabe fazer aquilo outro, nem você é maior do que o outro, porque Deus nos mede pela nossa alma. O que muda de uma pessoa para outra é o tempo de história, de vida que está vivendo e as oportunidades que foram lhe dadas. Porque estudo é oportunidade, condição social é oportunidade, isso foi tudo oportunidades. Quer dizer, que você teve e às vezes a outra pessoa não teve, né? Cor de pele não identifica caráter. Deus, Ele transforma o maior satanista que você imaginar, a pessoa mais avessa a Deus, um ateu, o Senhor pode transformar. Uma pessoa que se afundou no mundo do crime, Deus pode restaurar. Na mais profunda miséria destrutiva, que são das drogas mais pesadas. Ora, a ciência diz que o crack vicia na primeira vez que é provado. O Senhor restaura, transforma, liberta e traz. Então, por que Ele não pode restaurar-nos a nós que já conhecemos a Ele e estamos todo dia na sua presença pedindo que Ele nos molde? Se nós nos condicionarmos, a gente faz a nossa parte, o Espírito Santo nos ajuda, e o que não dá para nós fazermos, o Senhor completa. Amém? Eu agradeço a minha participação e tenho pedido ao Senhor que todo dia Ele nos transforme e continue nos inspirando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aí, aleluia, meditação da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Com a irmã Jeane. Amados, está aí essa palavra, né, de humildade. Então, se você já faz o bem, se você é humilde, louvado seja Deus, continue, ou procure sempre, né, ter humildade. Louvado seja Deus, né? Aleluia, sempre procurando ser o mais simples possível, né? Nós termos transparência, né? Sermos simples, né? Na maneira de ser, né? Resumindo, ser simples na maneira de ser, né? Louvado seja Deus, né? Sem arrogância, né? Sem, né? Não sendo uma pessoa prepotente, não sendo uma pessoa, né? Louvado seja Deus. Isso é observado e as pessoas observam isso, né? E a gente consegue detectar isso, aleluia, né? Na maneira de ser da pessoa, né? Louvado seja Deus, né? Então, humildade, né? Como diz
uma frase que eu ouvi: a humildade, ela abre as portas, né? A ignorância, ela fecha as portas, né? A humildade abre as portas, a ignorância fecha. Glória a Jesus. Agora me regozijo desde quando aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, muito bem, você está aqui na programação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Continue adorando a Ele nesta manhã, hinos da harpa cristã. Já longe do redil. Agora são 7h47. Louvado seja Deus, né? Você está na programação Caminhando com Cristo, uma programação da Igreja de Cristo no Brasil, congregação Bela Parnamirim. Você acabou de ouvir aqui uma palavra, uma reflexão sobre humildade, né? Humildade sempre. Louvado seja Deus, né? Aleluia, o Senhor, aleluia, né? Ele ensina-nos a ter humildade, amém? De Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu. Quero mandar um abraço aos irmãos da Igreja de Cristo, os demais ministérios. Quero vestir Os amados lá de São José do Mipibu, com coragem e valor. nos acompanhando pela live. E a peleja é dura. Um abraço aos irmãos de Passagem de Areia, o pastor Luciano Filho. Quero andar. Um abraço, a paz do Senhor aos irmãos de Parque Verde ali. Louvado seja Deus, né? Nova Esperança ali, Parque Verde. Deus abençoe a todos ali em nome de Jesus, né? Ali na direção daquele trabalho, presbítero Adriano. Eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho Pastor Júnior de Cajupiranga, um abraço, meu querido. Deus abençoe a todos os irmãos ali de Cajupiranga, da Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, Batista, todos os amados ali, aleluias, né, de Cajupiranga, que Deus abençoe grandemente. Receba no céu
a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça. Projeto Proanfa, projeto amigo da família. Presidente pastor Sandoval, vice-presidente pastor Alex. Esse projeto aqui em Parnamirim, que já está aí há um bom tempo aí em vários bairros aqui de Parnamirim, com distribuição de frutas e verduras e leite, sempre abençoando ali a família, conscientizando as famílias com a palavra de Deus. Que me dará Deus. Ô glória, estamos nos aproximando ao final desta programação. Louvado seja Deus, programa Caminhando com Cristo. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Ainda estamos, hoje é dia 17 de outubro, né? Dia 12 foi o dia das crianças, né? E ainda estão muitas pessoas ainda comemorando, né? As igrejas ainda fazendo os seus eventos de dia, né? Dia das crianças, né? Sábado tivemos, né, o nosso evento pela manhã, né? À noite foi ali na nossa igreja sede, lá em Boa Esperança, né? Onde fica a nossa igreja sede ali, nosso pastor Joel de Medeiros, né? Aleluia. E tem um aviso aqui também que sábado agora será lá em Parque Verde, sábado lá em Parque Verde, a partir das 17 horas ali, né? Continua as programações com as crianças. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todo sempre. Então você ali de Nova Esperança, né, de Parque Verde ali, né, as congregações estão convidadas todos, né? Avisa aqui a irmã Sonali, esposa do presbítero Adriano. É o dirigente ali daquela congregação. Seu Senhor, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Próximo domingo teremos culto de jovens ali na nossa congregação Igreja de Cristo no Brasil, ali de Bela Parnamirim, ali no bairro de Bela Parnamirim. Louvado seja Deus, né? Temos os cultos ali todas as quarta-feiras. Hoje temos um culto, né, de ensino da palavra do Senhor, culto muito forte ali, onde estaremos trazendo a palavra de Deus. Aleluia, né? Um ensino muito forte ali. Vai você, aleluia, vai sair dali, louvado seja Deus, cheio da palavra do Senhor, aleluia, meditando nas coisas de Deus, meditando, aleluia, né, com os céus. Louvado seja Deus, o Senhor é tremendo e poderoso, tem feito maravilhas no meio do teu povo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atendo ao teu nome. Às sexta-feiras também ali temos o círculo de oração com a nossa irmã Francisca,
a irmã Iris, a irmã Adriana, louvado seja Deus, né? As irmãs ali do círculo de oração, a irmã Nicinha também, louvado seja Deus. Amados, nós queremos tão somente orar, encerrando essa programação. Estaremos de volta sexta-feira aqui, a partir das 6 horas. Louvado seja Deus, estaremos de volta aqui na programação, programa Caminhando com Cristo, a programação da Igreja de Cristo no Brasil. E a da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até. Eita, hinos da harpa cristã, louvado seja Deus, amém? Amados, quero oreis comigo neste momento. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor da glória, Deus, muito obrigado, ó Pai, nesta manhã, por tudo quanto foi feito, por tudo quanto foi realizado, Senhor da glória, a tua palavra que foi ministrada, abençoa grandemente, ó Deus, coloca por terra todos os empecilhos e barreiras, ó Pai, aleluia, que queira se levantar nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, Senhor, no nosso lar, na nossa família. Louvado seja Deus, né, que o Senhor possa repreender grandemente, meu Deus, aleluia, todo mal, todo levante, aleluia, Jesus, que queira atingir a nossa família, as nossas vidas, as nossas crianças, livra e guarda, aleluia, para a glória do teu nome, Senhor, é o que eu te clamo nesta manhã, em nome de Jesus. A Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores